Ao iniciar uma atividade física, é importante que você faça uma avaliação para ver a sua real situação. Isso é muito importante para saber como você anda, tentar diagnosticar qualquer problema. Então, é importantíssimo que você chegue a um avaliador para ver como estão as tuas reais condições. Então, depois disso aí, você vai escolher uma atividade física, de preferência uma atividade física que lhe dê prazer, que você goste, porque isso é importante. Não é nada legal você fazer coisas contra a sua vontade. Então, é importantíssimo fazer aquilo que a gente gosta, entendeu? E se é para ter um vício, que seja um vício bom. A atividade física é uma coisa que a gente tem que levar até onde puder. Então, eu sempre recomendo. E nada melhor do que uma boa alimentação para você poder trazer frutos daquela atividade física, porque com a boa alimentação você vai ver teus rendimentos melhorarem, cada vez vão estar muito melhor. Então é importantíssimo também procurar um profissional da área para que ele trace as metas e ele faça um plano alimentar que você também se identifique e aí você consiga obter o máximo de resultados. 80% do meu público com certeza vem de academias de ginástica. Agora esse público vem muito esperançoso de que o nutricionista lhe dê uma fórmula mágica com que ele consiga perder peso, com que ele consiga ganhar músculo, e a coisa não é bem assim. Eu procuro sempre dizer aqui no consultório que comida boa é a comida que Deus faz. Onde o homem coloca a mão, isso aí pode trazer sérios problemas. Onde tem código de barra, evite. Tente fazer a coisa mais natural possível. É isso que eu sempre recomendo. Então, meus clientes vêm aqui, na sua grande maioria, procurando uma redução de peso. E muitos, no final da consulta, me perguntam: Silvano, não vai passar nenhum suplemento? E eu vejo aquilo e digo: por quê? O que é que você estava pensando em tomar? Não, alguma coisa para emagrecer? Eu digo: sim, já vou passando a dieta. Não, mas não tem nenhum comprimido que ajude a emagrecer. Eu digo: não, gente, você vai emagrecer, basta só tentar seguir. Não é tão simples. Você vai ver que vai começar a aparecer a fome, mas isso aí a gente controla, com o tempo você se adapta. Então é importantíssimo que você respeite seus limites. Então, não precisa estar comendo toda hora. Lembra que antigamente se faziam 3 refeições? Por que hoje se preconiza fazer 6 refeições? Não. Talvez esteja errado isso. Vamos questionar, sim. Talvez 3 refeições, como se fazia antigamente, seja suficiente. Então, cada caso vai ser um caso a ser estudado. Então, temos que olhar isso aí. É bom sempre fazer uma ingestão, fazer uma alimentação, coisa de 1 hora, 2 horas antes, para que você já vá correr com um processo de digestão já quase terminando. Então eu diria para que utilizasse um carboidrato de índice glicêmico baixo, que é o que se preconiza em corridas, com uma quantidade pequena de proteína. Isso aí poderia ser o clássico como batata doce, um bife de 80 gramas de peito de frango seria uma boa opção, ou clara de ovos com coisas da nossa terra, macaxeira, inhame, cará. Então são carboidratos que têm um índice glicêmico baixo, que é o ideal para quem vai fazer uma atividade física logo após a ingestão. Bom, na atividade de corrida é sempre importante você colocar os nutrientes que foram solicitados nessa atividade física. Então, como os carboidratos, você precisa fazer essa ressíntese de carboidrato e usar um pouco da proteína também, mas principalmente o carboidrato. Repor todo o glicogênio muscular que foi depletado durante a corrida. E ele precisa ao mesmo tempo correr bem e precisa perder peso. Eu digo, olha,
cada coisa tem seu tempo. Então, na primeira etapa, a gente vai desorganizar para se organizar. Ou seja, você tem que se enquadrar a entrar num peso de um corredor. Porque se você corre com sobrepeso, você tende a lesionar as articulações, então isso aí pode trazer prejuízos e com certeza vai trazer. Então a primeira coisa, você tem que fazer um trabalho para perder peso. Só que quando você passa a comer menos, teu rendimento tende a cair. E aí é onde entra o conflito dele. Ah, eu estou perdendo peso, mas estou perdendo rendimento. Sim, você tem que lembrar que a primeira fase nossa é isso aí. Você vai estar desorganizando, ou seja, perdendo o rendimento para poder se encaixar no peso. Depois sim, a gente coloca uma dieta para melhorar a performance. Aí você já está com um peso estabilizado e aí fica tudo mais fácil. E geralmente isso leva quanto tempo? Isso aí varia muito, mas eu diria a você que em 2 meses tem condições de o cara se adequar muito bem. Você não vai mudar nada se você comete os mesmos erros de antigamente. Então, você tem que aprender, é preciso também ter uma certa educação alimentar. Então, precisa colher novos hábitos, porque sem isso não tem como. Eu não conheço nenhum atleta que vive de farra. Então, se você quer ter um perfil parecido com o de atleta, você tem que minimizar suas farras, porque o atleta tem que estar saudável para correr, ele precisa estar com uma alimentação muito estabilizada, muito adequada nas condições dele, e ele não pode estar ingerindo drogas como álcool, fumando, então isso vai acarretar danos para a saúde dele. Isso vai gerar mais estresse oxidativo, então ele precisa melhorar essas condições. Em síntese, na primeira consulta o cliente consegue manter, agora para depois ele se manter ao longo do ano com esse mesmo peso é complicado. Porque um grande problema nosso ainda é a ingestão de álcool. Isso aí, com o setor de homens, isso aí é fatal. Eu diria a você que 70% deles ainda se mantêm, muitos deles não querem dizer que são viciados. Eu sou apenas um habitué, mas, verdade seja dita, é quase uma condição de vício. Eles não conseguem largar no fim de semana, passar um fim de semana só sem ingerir álcool. É muito complicado. O açúcar sempre será o grande vilão. Isso aí, hoje em dia, o que se tem de pesquisas e mais pesquisas, o problema é que as indústrias são muito ricas. Então isso vem desde a coisa mais antiga, como os engenhos. Então, tudo isso já levou a uma falsa ideia de que o açúcar era uma fonte energética muito boa, o açúcar sacarose, que é o açúcar da cana de açúcar. Então isso aí, e todo mundo ama açúcar. Então o carboidrato é aquele macronutriente que quando nós somos crianças colocamos na boca, então nós temos as papilas muito adaptadas para aquele tipo de açúcar, né? O doce. Então isso aí você vai levando a vida toda. Então quando você chega a um tempo já na idade adulta e come uma comida que te lembrava, isso aí eu me lembrava, na casa da minha avó eu comia esse tipo de bolo. Então isso aí é o que a gente chama de comfort food, são alimentos que nos traz uma boa lembrança, mas todos eles sempre dosado de muito açúcar. Então, o açúcar, sim, talvez seja o maior vilão da história da alimentação. Por que não ter uma disciplina na nossa infância falando sobre a necessidade de uma boa alimentação? Porque isso é o combustível da gente, é o combustível e isso gera saúde. Então, se
começamos a comer errado desde garoto, fatalmente seremos pessoas doentes. Isso aí trará maior custo para o governo, então o governo poderia muito bem incrementar uma disciplina para que começasse logo cedo a ensinar isso às crianças, para elas chegarem a ter uma noção, porque hoje quem cuida da alimentação das crianças são seus próprios pais. É aquela história, sabe lá o que é não ter que ter para dar? Os pais não sabem de nada e vão ensinar o que aos filhos? Então, deveria ter um profissional falando sobre como se alimentar o suficiente para ter energia, para ter uma boa melhoria na sua vida. Então, cabe aí ao governo decidir isso aí.